tive, né? Agora, né? Eu estava sentado aqui e eu estava vendo, né? E tive várias visões das questões. Eu vou passar para vocês, primeiramente, antes de mais nada, eu vou estar passando para vocês os sinais do fim, né? Sinais de um tempo, sinais de uma hora, sinais de um momento. A Terra está vivendo realmente dias de muita dificuldade na Terra. Estamos vivendo os últimos minutos e a igreja ela está realmente padecendo bastante, tá certo? E eu vou estar, antes de passar essa visão, fica no vídeo ali, não é por monetização, porque o meu canal não é monetizado, então não é por monetização que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Bom, vamos lá, tá bom? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, nós estamos passando um momento muito raro na história. Nós vemos as profecias de Isaías se cumprirem no Oriente Médio. Há 14 horas atrás, né? 14 horas atrás, a gente teve um estouro de um rio dentro do deserto do Oriente Médio. O que é isso? Isso é profecia bíblica. Deus colocaria, né, rios em meio ao ermo, ou seja, o deserto. Deus brotaria rios no deserto. E o que aconteceu há 14 horas atrás no Oriente Médio é coisa da natureza. É coisa da natureza. O que aconteceu no Oriente Médio já é fato dos últimos minutos. Eu tenho outra coisa, tá bom? Para falar para vocês também. Outra coisa. Temos também o que aconteceu na Alemanha e na Bélgica. Aquele desastre natural, que muitos acham que é natural, mas não é divino. Deus está matando? Não, mas Deus executou esse juízo. Né? Temos aqui no Brasil, lá no Japão, deslocamento de terra. Então, terremotos, maremotos, né? Então, é os sinais do fim. É os sinais do novo. Acabou, está acabando. É o tempo final. É o tempo que está indo embora. Agora, o que acontece? O que a gente está vendo? Nós estamos vendo uma catástrofe. Né? Nesse exato momento, se você não está informado, deixa seu like, vai compartilhando. O povo tem que ouvir isso aqui. As enchentes na Alemanha, na Bélgica, estamos tendo uma crise hídrica, como nunca visto na história em 90 anos. O brasileiro está usando as termoelétricas, por isso que a conta de água, de luz vai vir mais cara. Gente, irmãos, é 13 metros para baixo, é 13 metros de esvaziamento. A termoelétrica, estamos fazendo eólica. O Brasil está vivendo de outros tipos de produção de energia. Então, está realmente complicado. Então, a crise hídrica no Brasil chegou. E dessa vez não é como há 4 anos atrás. A crise hídrica está realmente uma crise, né? Ok, então temos a crise hídrica, nós temos a Europa sendo devastada, porque, vamos lá, quanto tempo que a gente não vê a Europa tendo um problema tão grave assim? Você vê que eles não têm nem preparamento para isso. E muita coisa escondida, né? Então, vamos aqui para o que aconteceu. Olha como que nós aqui no Brasil também estamos sofrendo por outro tipo de profecia, que é a profecia da malandragem. De 2018 a 2020, o salário mínimo subiu R$ 47. Nós estamos numa crise financeira, uma crise pandêmica. Está todo mundo quebrado, está todo mundo ressuscitando agora. Para aprovar o salário mínimo demora tempos e tempos. Você sabe o que o Congresso fez? Você sabe que o pessoal que nós confiamos, né? O pessoal que nós confiamos e colocamos no poder, eles aumentaram o fundo eleitoral de 2 milhões para 5,7 milhões. Quase 6 bilhões. 2 bilhões para 5,7 bilhões. Você tem noção do que é isso? De 2 triplicar para bilhões o dinheiro público, isso vai ser conforme delatado, é 1 dia e meio seu de trabalho. E o que acontece? Quem votou a favor? Todos aqueles que estavam do lado bolsonarista. Filho de Bolsonaro votou. Todos esses que falavam que ia defender o povo. Então nós estamos vendo, por isso que eu falo para vocês, eu posso falar de política, sim, João Batista defendeu a tese da justiça em cima do Herodes o Grande. O que temos que fazer?
É uma loucura, né? Né? E é uma loucura. Então, você tem pessoas dentro do Senado querendo dinheiro, querendo o mundo capitalista, quanto mais tem, mais quer. Então, a favela sofrendo, o pobre sofrendo, enfim, as coisas estão cada dia mais pior. Tá, Bolsonaro corre um risco aí. Se vetar, pode sofrer um impeachment pro Centrão. Se não vetar, o povo vai para as ruas, já está acontecendo, o povo já está. Então, aquela luta toda no Brasil, aquela bagunça no fundo eleitoral, fazer um fundo assim que foi aprovado em horas, né? Tá ok. Então, nós estamos chegando no fim dos tempos, é o fim do mundo, né? É o fim da última era, é o fim do momento que realmente é brincadeira, né? 6 bilhões de reais. O governo que está lá, que a gente confiou, nos trair dessa forma, né? De uma forma onde você vai pagar na luz, você vai pagar no pedaço que já subiu, na energia, enfim. Falar muito só de política, que não falar do espiritual. Bom, a visão que eu tive com o Bolsonaro, eu vi o Bolsonaro preso. Preso na cadeia. Estou falando sério, meus irmãos. Eu vi Bolsonaro na cadeia. Na cadeia, meus irmãos. Impressionante. Bolsonaro na cadeia. Imagina um negócio desse. Bolsonaro na cadeia. Se ele não se arrepender, eu vi ele preso. Vou repetir a profecia. Se Bolsonaro, como um homem de Deus, o profeta de Deus, eu estou falando, se vocês quiserem, ó, se ele não se arrepender, eu vi Bolsonaro preso, né? Tá? Então, aí a pessoa fala, você apoia o Lula? Não apoio. Não apoio ninguém, gente. Para de idolatria aqui. Estou falando notícias políticas, mais nada. Então, eu via Bolsonaro preso. Eu estava sentado aqui, eu estava assim, ele estava preso. Ele, os filhos dele, acharam algo muito forte por trás de tudo. E ali eu vi ele preso. Então, é o quê? Ele é um homem que teme a Deus. E por temer a Deus, Deus vai dar uma chance para ele. Mas ele tem que se arrepender urgente. Porque senão ele irá preso. Foi o que eu vi. Tá bom? Foi o que eu vi. Eu não estou mentindo. Eu vi Bolsonaro preso. E ainda eu passei, orei, eu fiquei, meu Deus, né? O que é isso? Aí de novo eu vi lá na cadeia de novo. Então, o que eu tenho para falar para vocês, gente, querem brincar, querem usar Deus para ganhar eleições? Não façam isso. Deus não está no meio de eleições. Né? A Bíblia fala que não usar o teu nome todo em vão. Então, eu acredito que seja uma prática de justiça do Senhor vindo para cima dele, mas que tem que parar com esse negócio. Deus acima de tudo, tem que parar. Deus não se fala assim. Deus não se coloca em política, Deus não está no meio de sujeira. O Senhor Jesus ele está no meio do evangelho pregado, no meio das lágrimas, do sofrimento, do arrependimento do sofredor. Então, a gente devia executar o eleitor, a gente virou uns ídolos. Somos mais idólatras do que eleitores. Se errar, a gente nunca falar que errou. Né? Então, isso chama-se idolatria. Então, foi essa visão que eu tive agora, tá bom? E tanto também que a gente não pode, a gente pode ver que realmente não tem como. Né? O Lula também, infelizmente, naquela situação toda, não tem para acreditar. Então, bendita a nação cujo Deus é o Senhor, tá bom? Então, estou deixando aqui, né, nesses últimos minutos, os últimos efeitos da terra. Jesus, né, está voltando. Jesus está às portas, né? E realmente os sinais do fim estão acontecendo. Estamos numa maior crise hídrica do momento na história do Brasil. É muito preocupante. É muito preocupante, né? Então, a Terra está sentindo essas dores, o Brasil passando por todo esse problemão, o dólar 5 e pouco, né? E é esse momento. Então, para vocês terem uma ideia que nós estamos vivendo os últimos minutos. Errem, sim, a volta de Cristo, né? E lembra que eu disse para vocês que a guerra civil no Brasil, lembra? Aguarde. No momento certo ela vai acontecer. Então, realmente, nós estamos prontos para se tornar uma bomba aqui no Brasil. Uma bomba. Essa bomba está vindo aos poucos.
O estopim está chegando. A hora que ela chegar nela, vai estourar. Então, há uma briga muito grande. Já vem se aquecendo esse negócio de direita, esquerda, né? Já saem como torcida organizada. Os da direita pegam a madeira para atacar os da esquerda e vice-versa. Quando eles se encontram, eles se odeiam. Então, o Brasil já está com esse espírito de guerra civil, né? O Brasil já tem esse espírito de guerra civil. Aos pouquinhos vai estourar, né? Então, os bandeiras vermelhas contra os bandeiras da nação. E realmente é preocupante. Então, peço para vocês, orem pelo Bolsonaro, orem pelo Lula. Não, mas tem que orar só pelo Bolsonaro? Não, tem que orar pelo Lula também, não é verdade? Se o Lula foi eleito em 2022, não foi Deus que colocou ele lá? Então, porque Bolsonaro, vocês falaram que foi Deus. Porque o Lula eleger não é Deus? Dilma foi Deus também. Então, não é assim que funciona, gente. É o nosso voto que decide. Muitas vezes, nós somos enganosos. E nós que colocamos pessoas lá. Não foi Deus que colocou lá. Deus não fez Hitler guiar a Alemanha para matar os judeus. Negativo. Então não muda a Bíblia Sagrada e não coloca, toda a tirada é constituída por Deus. Constituída, não colocada. Tá? Quem elege é o povo. Tá bom? Então, o Lula estava lá, não foi Deus? Por que o Bolsonaro foi Deus e o Lula não foi? Por quê? Não existe isso, não tem cabimento uma coisa dessa. Então, vamos orar para que Deus cuide da nação, né? Para que Deus cuide do povo brasileiro, do povo da favela. Os sinais estão às portas, né? E é como eu falei para vocês, sejam fortes, né? Sejam fortes, porque Jesus está voltando. O Espírito Santo vai embora da terra. E logo, logo a trombeta vai tocar. Vai tocar, irmãos. Vai tocar de uma forma muito tenebrosa. Muito tenebrosa, né? Então, orem pelo povo, né? Então, orem pelo povo, orem pelo, pelo povo brasileiro, pelos políticos, Deus dá entendimento para esses políticos, para eles pararem de roubar, porque os sinais do fim já estão às portas, né? Já estão muitas portas dos sinais do fim. E nós estamos vivendo esse tempo. Então, temos aí, né, se o relator aprovar, o Bolsonaro pode até vetar, né? Mas se o relator aprovar, acabou, está aprovado. Então, mais 6 bilhões aí, imagina. Se já estava ruim, 2 bilhões já não queriam vetar. 2 bilhões já estava muito. Aumentaram para 6 bilhões, a senhora vai pagar mais no gás, o senhor vai pagar mais na gasolina. Vai triplicar os valores, porque nós que vamos dar esse dinheiro pro político fazer propaganda eleitoral e muitas vezes não vai chegar nem no bolso do cidadão brasileiro, né? Então, o que tem a ver o fundão eleitoral com finais do fim? Sinais do fim. O aperto financeiro. O aperto financeiro. Né? Você vai no mercado hoje com 300 reais, você não faz nada. Então, esse aperto, né, realmente vai ser mais impactante, vai ser mais forte. Então estão apertando, os alimentos vão aumentar, tudo vai aumentar. Nós que vamos pagar esses 6 bilhões. Imagina, está todo mundo em crise. Empresa está mandando embora. Né? Então tá uma. É por isso que os assaltos aumentaram, o crime aumentou, os tráficos de drogas, enfim. Todo mundo, o homem que tem mente maligna, está fazendo coisas para ganhar dinheiro. A economia está tendo devasada. Estamos numa uma roda gigante que era para estar rodando, mas ela está parando. E é isso o problema, e ninguém consegue enxergar isso, né? Então, o que eu devo, quando a Bíblia fala o justo viverá da fé, é algo impactante. Naquele momento que o justo viverá da fé, é o momento que realmente chegou o tempo, né? Então, eu acredito assim, o que acontece? Eu acredito que se ele não se arrepender, Deus fazer isso com ele, é para calar a boca de vocês que elegem um homem, fica adorando homens. Tanto vocês que não podem adorar eu, somos homens falhos, gente. Quando a Bíblia fala assim que Herodes estava lá, aí essa é a boca de Deus, não é do homem não. A Bíblia diz que veio um anjo e matou Herodes. É Deus, ali é Deus, isso aí é Deus. Colocar a glória do homem acima de Deus. Vocês estão sendo idólatra de um político. Eu não estou aqui para você defender Lula, não sou direita nem esquerda. Nós estamos adorando um homem. Vocês não são eleitores, são idólatras. Pode errar o que for, vocês vão defender.
E esse espírito tomou milhões do Brasil. Milhões de pessoas. Entende? Então vamos orar, meu irmão, para que isso não venha acontecer. E se Deus está fazendo isso, questão, Deus pode também, levanta, mas ele abate também, né? Né? E então é uma cegueira impressionante, é uma cegueira muito grande. Mito, 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 mito. Nós não estamos, gente, nós temos que adorar só. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é o Senhor, gente. Então parem de ligar para o Bolsonaro, colocar ele acima de Deus. Tudo que fala, não, pode estar errado que não. Então você é esquerda, não é assim, gente, que funciona. Acordem, vocês podem ir para o inferno por idolatria. Então, é um pecado que está comentando. Então, esses sinais, o fim, né? É o final dos tempos. E Jesus está às portas, né? Esse tempo está se esgotando, a terra está gemendo de dores. Então, o que eu tive que passar aqui para vocês, eu passei. Não vou tirar o vídeo, vai ficar aqui. Quiser me degolar, degola. Quiser me xingar, xinga. A minha opinião não vai mudar, porque é espiritual também. E eu não estou aqui para falar que Lula é bom. Já vou repetir. Você no comentário vai falar, você defende Lula. Negativo. Não sou a favor de nenhuma coisa política. Eu estou aqui para falar para vocês, se orientar vocês acerca de que tem que orar para esses homens, porque esses homens estão endemoniados em cima do governo brasileiro. Endemoniados. Só pensa no dinheiro, só pensa nisso, enquanto eu e você, a favela, o cara, os mendigos se aumenta, a população de rua se aumentou 46% na Grande São Paulo. Quem ligou para isso? Quem apenas olhou para isso e disse, nossa, estamos em calamidade pública? Não. Ao contrário, nós fingimos que não vemos. No ponto de ônibus, nas esquinas, nas ruas dos valões. Então, é isso que nós temos que entender. Né? Então, essa questão de agora essa briga de voto impresso, gente, isso está virando uma antidemocracia. Está pronto para sair pancadaria dentro do Senado, mas de porrada de homem contra homem, né? É por causa da Covid, eles estão um pouco distanciados, mas por causa desse negócio de impresso vai dar problema. Isso aí está virando um grupo de pessoas raivosas, que perderam o amor pela caneta, que vão sim pelos murros e os pontapés. Então, dentro do Senado, ninguém está vendo, tem um demônio lá dentro, facções. Tem demônios que estão gerando facções lá dentro. Tem grupo de 5, grupo de 6, grupo de 10. Todo fortemente, é uma gangue. Se a nossa gangue mexer com o outro né, pega o outro, entende? E não foi à toa que muitos políticos morreram, tá? Muitos políticos, como o Eduardo caiu lá com aquele avião, e outros que já morreram em tempo de eleição. Então, é uma gangue, é uma máfia, fim dos tempos. Sinais dos últimos minutos. Entende? Ninguém está mais governando pelo povo. Ninguém mais está pensando no povo. As pessoas estão pensando somente neles. E isso, né, é a volta de Cristo e também uma crise que virá sobre o Brasil muito grande. Tá bom? Então tá aqui. É o fim de todas as coisas. O tempo está se esgotando e Jesus está às portas. Jesus quer realmente levar a sua igreja para Sião. Mas é necessário que padecemos esse tempo de aflição. Né? Então, povo brasileiro, qual que é o recado principal desse vídeo? Ficou para o final. Falamos de sinais do fim, falamos de crise hídrica, falamos de crise política, falamos de orar para os governantes e agora o final, eu vou deixar bem claro para vocês, redobrem as orações, porque quem vai dar o pão para vocês na mesa de vocês por alguns minutos que vem por aí é só Jesus. Vai chegar um tempo que vai apertar para todo mundo. Vai apertar e já está acontecendo. Então, o justo vai viver da fé. É da fé que o justo vai viver. E chegará ao fim, que o justo virá da fé. E está acontecendo. Tá? Então, pensa bem nisso, tá bom? Então, pensa bem nessas coisas. Coloca essas coisas na pauta. Vai para a oração, redobra ela, para que vocês, amanhã, né, não ceda para que esse momento chegue e pegue vocês de surpresa. Então, tá avisado, tá bom? E realmente a maldade se multiplicará na terra, né? E é o que está acontecendo também. Então, é o tempo da igreja orar para os nossos governantes, que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não ensina chamar Lula de ladrão e nem tampouco o Bolsonaro de genocida.
Um é ladrão, outro é genocida. A Bíblia não fala para fazer isso. A Bíblia fala para orar. Orar tanto para o ladrão, que vocês chamam, e para o genocida, que vocês chamam. Tanto Lula, tanto Bolsonaro são homens. E não podemos levar eles acima de Deus, senão realmente estaremos destruturados de um governo capitalista que vai sofrer uma antidemocracia se a gente não orar. Então, ore pelo Brasil, gente. Acorda, porque as coisas no Senado estão muito mal. E foi o que Deus me mostrou para mim. Estavam muito mal mesmo. Tem algo muito estranho para acontecer durante esses dias que vem aí, tá bom? Então, que Deus abençoe a vida do Bolsonaro, que ele se arrependa, senão ele vai parar na cadeia igual o Lula foi, tá bom? Se ele se arrepender, Jesus vai dar a vitória para ele. Se caso não, Bolsonaro estará indo, né, para a cadeia, processado, intimado, tá bom? E também perigo de receber um impeachment, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe, e vamos orar para o povo, tá bom? Tá? Vamos afirmar que Jesus está às portas. A paz, e deixe seu comentário aqui e a sua oração pelos nossos líderes e para que esse Brasil não passe por essa aflição tão grande que eu vi. Abraço. Deus abençoe a todos. Fica na paz.